nesta terça-feira, dia 10 de agosto, os preços da soja voltaram a subir na Bolsa de Chicago, terminaram o dia com ganhos de pouco mais de 7 pontos nos principais contratos. A gente tem essa semana um novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, as condições climáticas lá nos Estados Unidos, nesse momento, precisam ser ideais para a conclusão da safra 2021-22, porque o mundo já sofre com uma escassez de soja e está esperando ansiosamente pela nova safra americana. Então, esses dois fatores estão em jogo. Somado a isso, a gente teve mais anúncios de vendas aí por parte do USDA também, falando que a gente tem uma movimentação um pouco maior aí do lado da demanda. Todos esses assuntos vão ser pauta para a nossa conversa de agora com o Enio Fernandes, consultor de mercado, consultor de agronegócio da Terra Agronegócios, já conosco nessa terça-feira para a gente entender, portanto, que momento é esse para o mercado da soja. Enio, boa tarde para você, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, Enio. Olha só, eu dei alguns spoilers aqui no começo da nossa conversa, porque realmente o mercado está de olho em diversos fatores nesse momento, né, Enio? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o foco central dos traders nesse momento para Chicago ainda é o clima no Corn Belt? Não, hoje o foco central dos traders é os yields, as produtividades médias que o USDA deve projetar no relatório do dia 12, né? Essas produtividades médias, elas se refletem no estoque final. Logicamente, o clima é muito importante, né? Ele é definitivo, mas a atenção agora nesses próximos 2 dias até sair o relatório do USDA vai ser a produtividade média. Já saíram algumas estimativas de produtividade média. O mercado hoje ele subiu um pouco, por quê? Porque no último relatório de progresso de safra, você viu uma não melhora das condições boas, excelentes da soja norte-americana. E, Carol, nós estamos num momento muito interessante. É o momento mais importante da soja. Quase toda a soja americana está florando, grande parte dela está emitindo vargens. Agora é um momento extremamente delicado para a soja, sabe? As temperaturas altas ou falta de umidade agora pesam na definição de produtividade. Isso pesa, mas o mercado vai tentar entender o que o USDA vai pôr na mesa sobre produtividade. Aí depois ele vai olhar a clima normalmente. Enio, essas estimativas, né, como você falou, o mercado já trouxe algumas estimativas aí para a mesa antes da divulgação desse relatório na quinta-feira. E a maior parte delas aponta uma redução na produtividade, tanto de soja quanto de milho. Você compartilha dessas opiniões, dessas perspectivas antes do relatório? No caso do milho, o USDA está projetando 179,5 bushels acre, a grande maioria do mercado 177,6. Quer dizer, isso parece que é um consenso que nós vamos ter uma diminuição de produtividade no milho. No caso da soja, se você pegar as consultorias mais, vamos falar assim, com mais respaldo, com mais assertividade, elas estão variando de 49,1 a 51 bushels acre. Na nossa visão da Terra Agronegócio, com que a gente conversa lá fora, é alguma coisa perto de 50 bushels acre, uma pequena redução. Eu acho que esses números são sustentáveis, por quê? Cara, se você analisar todo o desenvolvimento da safra, em momento algum você teve as condições boas e excelentes a 80%, 75%, 79%. Você tem sempre abaixo de 75%. Como é que esses números não diminuem um pouco a produtividade? Porque 60% no caso da soja não é um número saudável, né? E isso, 64% do milho também não é um número saudável. Se o USDA divulgar números iguais ou acima do que ele vem divulgando, no mínimo vai ficar pouco palatável esses números, né? Nós podemos ter algumas discussões sobre a fidúcia desses números, mas no fim do dia, o número que o USDA soltar, o mercado tende a seguir. Enio, é interessante a gente observar essa perspectiva agora, em agosto, porque no começo da safra americana havia, de fato, uma pressão muito grande sobre essa nova temporada nos Estados Unidos, diante de estoques muito baixos, tanto os estoques americanos
quanto os estoques globais de soja. Já se falava sobre essa oferta limitada de produto, e havia, portanto, não só para a soja, mas para o milho também, e havia, portanto, uma espécie de pressão muito grande de um clima bastante favorável para concluir e para garantir todas essas produtividades. Esses pequenos ajustes, portanto, que a gente pode ver no rendimento da soja e do milho, podem agravar se elas vierem confirmadas, se de fato a gente tiver safras menores do que o inicialmente projetado. Isso pode agravar o quadro de crise de oferta, essa oferta mais limitada nesse momento no mundo, tanto para a soja quanto para o milho? Sim, eles podem agravar. Eu vou repetir o que você acabou de falar. O mundo esperava uma safra americana quase que perfeita para poder acalmar um pouco os mercados. Essa safra americana, desde o início da sua semeadura, ela não tem mostrado essa perfeição. Pelo contrário, ela tem mostrado momentos de tensão e de pouca pluviometria, especificamente no Norte Dakota e Sul Dakota. Choveu agora em Nebraska, Illinois, Iowa, Ohio, Indiana. Essas regiões receberam chuvas agora, né? São chuvas abrangentes? Não, mas são chuvas decentes. Isso amenizou um pouco essa tensão. No final do dia, se nós tivermos uma quebra de 1 bushel acre na produtividade de soja dos Estados Unidos, os estoques de passagem que já são pequenos vão ser extremamente pequenos, a não ser que a gente tenha redução ou do esmagamento ou das exportações. E não estou vendo isso, os números não têm mostrado isso, né? As exportações devem acontecer conforme o USDA projetou. Com estoques baixos, os preços são sustentáveis. Se a gente quebrar mais de 2 bushels por acre, aí a situação é muito grave. Sim. Aí a situação é muito grave. E mesmo se a gente tiver uma safra boa, vamos pôr que o USDA publique esse relatório e ele seja pouco palatável, né? Não tenha muita fidúcia. Mesmo assim, eu não vejo Chicago derreter fortemente, né? Vou deixar um parênteses aqui, né? Nós temos alguns suportes a quebrarem, né? O contrato mais líquido, o contrato mais importante do mercado hoje é o novembro. Ele é o sinalizador de todos os outros mercados, no caso da soja. Nós teríamos, o contrato de novembro teria potencial de quebrar $13 por bushel, dependendo da produtividade que o USDA projetar, mas é difícil você ver essa posição chegar a 12,70, 12,50. Por quê? Porque os estoques são muito baixos. Caso o mercado caia muito, você vai estimular os demandadores a garantirem o produto em suas mãos, a garantirem seus estoques, a formarem estoques. E isso não é o que está sobre a mesa hoje, não é essa condição de safra muito perfeita. Por isso, a gente, mesmo nas baixas, nós temos uma certa limitação nessas baixas. Enio, a gente vai concluindo, né, ou entendendo melhor qual vai ser o tamanho da safra norte-americana, ao passo em que em um mês a gente pode começar a plantar soja aqui no Brasil, né? Dia 10 de setembro termina o vazio sanitário no Paraná, que é tradicionalmente o país que começa a plantar. O mercado aos poucos vai de fato virando essa bússola da safra sul-americana da safra norte-americana para a safra sul-americana e também colocando bastante pressão sobre as novas safras do Brasil e da Argentina a partir desse momento? Tradicionalmente eles fazem isso, mas de novo, a Bolsa de Chicago, ela reflete o preço da soja no mundo inteiro, por isso nós temos os prêmios em cada das origens, né? É a diferença do preço de Chicago para aquela origem. Mas, de novo, com esses estoques muito, muito baixos, essas quedas, eu não acredito que elas sejam abaixo dos patamares que eu acabei de citar. Nós podemos ter redução nos prêmios, mas mesmo assim o mercado vai precisar de uma boa safra na América do Sul. Conforme a safra for desenvolvendo, conforme o clima for se mostrando seguro, aí sim nós vamos ter mais pressão na formação de preços em Chicago. Mas mesmo assim, repito, isso não vai acontecer do dia para a noite. Os produtores têm a oportunidade hoje de trabalhar com margens muito, muito boas, terão essas oportunidades no decorrer da safra, porque a relação estoque-consumo nos Estados Unidos está muito baixa. Isso limita muito as quedas em Chicago.
E, Enio, o produtor americano ele tem participado do mercado aos poucos ou diante desse quadro que você acabou de me descrever, ele também está um pouco mais reticente, assim como a gente tem visto aqui no Brasil, o produtor um pouco mais contido. Lá nos Estados Unidos, o produtor americano também está um pouco mais reticente em fazer novas vendas nesse momento. Os produtores do mundo inteiro de soja estão mais reticentes. Argentina, Brasil e Estados Unidos estão mais ou menos no seu mesmo momento. Vou te dar um exemplo. O brasileiro, ele viu pré-fixações antigas e toda safra ele entrega, o preço da safra está maior. E ano que vem tem ano de eleição, ele cria o fantasma que o dólar vai subir muito, ele está vendendo muito pouco. No caso da Argentina, o produtor argentino, ele não está redeando toda a soja dele na esperança do que vai acontecer em Chicago. E por que é tão importante a produtividade média nos Estados Unidos? Porque se o USDA mostrar uma produtividade média abaixo de 50 bushels por acre, perto de 50 bushels por acre, abaixo de 49 bushels por acre, o produtor que está vendo a safra dele lá, ele tem medo, ele fica inseguro em vender antes dele colher a safra, porque ele está vendo a safra no campo e as informações dele que ele recebe são que está tendo problemas de safra. Caso o USDA publique que a safra vai ser, o número vai se manter, perto de 50,8 bushels acre, mesmo com a safra 119 milhões, 121 milhões nos Estados Unidos, ele vai vender, mas vai vender pouco. Certo. Por quê? Porque tem insegurança na safra. Agora, se as chuvas mudarem, elas forem extremamente abrangentes e volumosas, e as regiões que estão precisando de chuvas recebam chuvas, e regiões que estão sofrendo muito com déficit, recebam chuvas, e elas sejam chuvas seguidas, não adianta dar uma chuva, elas sejam chuvas seguidas, porque nós temos regiões que o déficit hídrico é muito persistente. South Dakota é um exemplo, North Dakota é outro exemplo. Então, assim, eu preciso de chuvas persistentes, Nebraska é outro exemplo. Então, eu vou precisar de chuvas mais constantes. Caso o produtor tenha segurança da safra, com os níveis de preço que Chicago está ofertando agora, mais os prêmios nos Estados Unidos, ele vai estimulado a vender, porque dão boas margens. Mas, se essas chuvas não ocorrerem muito pontualmente, não forem abrangentes, foram localizadas, se forem chuvas localizadas, ele não vai vender, porque ele não tem segurança da produtividade dele. O produtor americano não vendendo, as quedas nas cotações de Chicago ficam muito difíceis. Isso também afasta os produtores brasileiros e argentinos da ponta vendedora. Se nós tivermos uma avalanche de venda lá, eu posso estimular um pouco mais de venda no Brasil e na Argentina. Mas, especificamente no Brasil, se o preço cair muito, o produtor tem mostrado que ele vai tentar reter esse grão para comercializar lá na frente. Essa é a nossa visão, que a gente está acreditando que pode ocorrer. Vai depender muito da ação dos funds e dos produtores americanos, e essa ação vai ser determinada pela produtividade média norte-americana. E de fato, né, Enio, se a gente olha para os números de comercialização da safra 21-22 do Brasil, a gente tem realmente um percentual um pouco mais baixo do que a média das últimas safras, né, aqui no Brasil. Isso me preocupa porque o que faz você vender ou não um produto é você tentar garantir margens saudáveis. Você vai gestar margens, né? E as margens, nas atuais cotações que o mercado está ofertando hoje em várias regiões do Brasil, elas são extremamente saudáveis. É importante o produtor garantir essas margens. A gente tem que lembrar que o ano que vem, caso o clima seja todo correto, as primeiras projeções falam em safra acima de 140 milhões de toneladas, 144 milhões de toneladas. É uma safra robusta, né? Então é importante o produtor pensar nessa garantia de margem. Não estou falando para vender tudo, não estou falando para vender 70%, então realidade diferente. O produtor que está no Mapitobá, ele tem uma realidade diferente. O produtor que está no Rio Grande do Sul, Paraná, é outro mercado. O mercado interno pesa muito nisso. Tem regiões que o crush, que o esmagamento local, a demanda por proteína animal ajuda bastante a sustentação dos preços da soja. Então, depende de onde você está, você tem que ter um certo cuidado na sua comercialização. Sem dúvida. Enio, você falou sobre as margens de esmagamento e eu queria entender de você também agora esse lado, né, o lado da demanda.
nesses últimos dias, desde quinta-feira passada, a gente viu o Departamento de Agricultura norte-americano trazer anúncios diários de venda quase que em dias consecutivos, né? Que tivemos vendas na quinta, na sexta, na segunda e hoje, coisa que a gente há um tempo não via acontecer, né? Como é que você está avaliando a demanda nesse momento, Enio? E como é que você cruza essas informações com as preocupações em torno do fortalecimento da agressividade da variante Delta lá para os chineses, podendo promover ali novas medidas mais agressivas, mais severas de restrição e mudanças ali nas perspectivas quando a gente olha para a China? No final do dia, o USDA tem acertado as suas projeções de demanda internacional. A gente vai caminhar para o final da safra agora em setembro nos Estados Unidos. Na nossa visão, eles vão atingir o número de exportação projetado para essa temporada, tanto lá como aqui no Brasil. A Conab soltou hoje os números, né, de safra e ela projetou uma pequena redução para 83 milhões de toneladas de exportação no Brasil, ante ao 86 projetado anteriormente. Sim. O USDA, ele tem acertado esses números e eu comungo com ele, acho que a gente pode até ter uma surpresa positiva no Brasil, devido à menor exportação de milho e devido a alguns contratos de take or pay, que é você obrigado a pagar alguns custos, nós podemos ter um estímulo dessa exportação de soja e repetirmos o número do ano passado até um pouco acima. No caso da variante Delta, lógico que ela é importante. Nós estamos falando da segunda locomotiva do mundo em crescimento, a maior demandadora de soja, né? Os lockdowns podem atrapalhar isso, mas até agora isso não tem afetado a demanda. Agora, mais importante que isso é a gente ver a recomposição de estoques de suínos na China, né? Se eu estou recompondo estoques suínos, eu preciso alimentar esse suíno. E quanto mais técnica é essa criação de suínos na China, maior demanda de farelo eu vou precisar ter, né? E é isso que a gente está acreditando que o mercado deve apresentar nos próximos meses. Logicamente, isso não quer dizer que a gente vai dormir em berço esplêndido e não acompanhar diariamente essa evolução da variante Delta. Mas no fim do dia, quando você olha os vacinados no mundo, quem já foi vacinado uma vez, quem já foi vacinado duas vezes, o índice de gravidade do COVID é muito menos letal, é mais seguro, né? Você está mais seguro. E isso está sendo refletido nos números de crescimento da economia americana. É só ver o que a economia americana está crescendo, a economia chinesa está crescendo, e essas economias crescendo, puxando a economia mundial como um todo. Então, por enquanto, nós acreditamos nessa manutenção de demanda. E a China ainda precisa fazer algumas compras de alguns volumes para garantir o seu abastecimento até o final desse ano, comecinho do próximo, não, Enio? A prova é que ela comprou essa semana, seguidamente, nos Estados Unidos, que não é uma soja barata agora, né? A soja brasileira está mais barata que a soja americana, e ela vai comprando, tradando aonde ela tem mais conforto de fazer suas posições. Ela está comprando aqui no Brasil e ela também está comprando nos Estados Unidos. Isso mostra uma sustentabilidade nessa demanda. De novo, esse é um dado. Outro dado é o crescimento mundial. Se você cresce no mundo, você cresce demanda. E o mundo está crescendo fortemente em duas economias muito robustas. O americano crescer 6% ao ano, a economia americana, e a China crescer 7,5% ao ano, é muito crescimento. Isso é muito crescimento. Principalmente que ela puxa toda a Ásia. E ao puxar toda a Ásia, ela aumenta a demanda por commodities. Enio, para a gente concluir o nosso comentário, olhando para outras duas variáveis que ajudam a formar o preço da soja aqui no Brasil, prêmios e câmbio. O câmbio está extremamente volátil. Queria a tua opinião, saber se você imagina que a gente vai dar continuidade a esse movimento e saber se os prêmios agora tendem a dar uma estabilizada justamente porque a gente deve ver a China olhando aos poucos cada vez mais para o mercado norte-americano. Dependendo do que acontecer do relatório do USDA, dessa produtividade média, no final do dia o que nós queremos saber qual será o estoque de passagem nos Estados Unidos nessa temporada e na próxima, o prêmio vai se comportar, né, reflexo dessa informação. Vou te dar um exemplo. Se a gente tiver números confortáveis, o prêmio não tem por que subir muito para o ano que vem, o Chicago pode ceder um pouco, você pode ter um check-in em alguma compensação, mas ele não tem como subir muito, porque a safra nossa até agora, tudo deve ocorrer conforme o planejado, deve chover um pouco mais cedo esse ano.
O contrário também é verdadeiro. Se a gente tiver uma redução forte, ou uma redução pelo menos de 1 bushel Ozark, 2 bushel Ozark, isso vai deixar o estoque de passagem nos Estados Unidos muito apertado. Afasta o vendedor americano, afasta o vendedor brasileiro. O que vai acontecer? Chicago sobe o prêmio também, sobe para tentar tirar essa soja da mão dos produtores. No caso do câmbio, eu acho que o Boletim Focus é um farol muito importante. O produtor tem que aprender a ver o Boletim Focus toda segunda-feira. Porque se você tiver uma visão errada de mercado, toda segunda-feira você tem correções. Eu não estou falando para você olhar o Focus para ter a precisão que o câmbio no 30 do 12 vai ser 5,20, mas a tendência, se ela é estável, se ela é de queda, se ela é de alta. A volatilidade vai continuar na nossa visão, porque nós somos um país que a gente tem uma capacidade enorme de gerar conflitos, de gerar discussão, de gerar insegurança. Nós vimos agora com o teto de gastos, nós vimos que essa questão da reposição do Bolsa Família, nós vimos com o fundo eleitoral. Quer dizer, a gente não dá sinais de tranquilidade, de harmonia e de responsabilidade fiscal ao mercado. Nós temos o teto de gastos, que é uma ferramenta muito importante, mas toda hora você sente ameaças nessa quebra. E Carol, nós não estamos no ano eleitoral. O ano eleitoral é o ano que vem. Pois é. Lembro que em março nós vamos ter que as coligações têm que estar definidas até março. É o momento da safra brasileira. O jogo político em fevereiro e março vai ser muito forte, porque janeiro é feriado, né? Janeiro é recesso. Então, o jogo político vai ser muito forte em fevereiro e março. Quem vai se unir com quem? Que partido vai se unir com quem? Como é que eu vou construir essas alianças em todo o Brasil? Este é o momento de pressão do câmbio, de indefinição no câmbio. E vai ser o momento da colheita norte-americana. Passado da colheita brasileira, pode ser um presente para o produtor brasileiro. Outro ponto interessante é como vai ser desenvolvida essa campanha. Quando começarem a sair as pesquisas de preferência do eleitor para os cargos majoritários, para o cargo de presidente, o que vai acontecer? O mercado vai ficar reagindo conforme essas pesquisas forem sendo confirmadas. Isso vai trazer, de novo, volatilidade. Então, é difícil você não ter volatilidade com um cenário de tanta incerteza, de tanto conflito que nós temos no mercado interno brasileiro. Sem contar que, ao olhar lá de fora, né, para os Estados Unidos da América, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, está com as taxas de juros extremamente baixas. Taxas de juros baixas estão gerando inflações nos Estados Unidos. E essa inflação, em algum momento, vai ter que ser corrigida. Se é 2023 ou 2022... mas essa discussão vai estar sobre a mesa. Então, eu tenho um cenário lá fora tenso, se o governo americano vai subir a taxa de juros ou não, ou se ele vai diminuir essas compras de ativos que o FED está fazendo, 120 bi mês. Quando ele começar a diminuir essas compras, o mercado vai começar a assustar. Você está diminuindo as compras, logo, logo vai subir taxa de juros. Isso também é uma incerteza. Então, nós temos uma incerteza, um ano muito incerto lá fora da política monetária americana e um ano de eleição aqui no Brasil, o ano que vem. Então, a volatilidade vai sim continuar. Tá certo. Enio, olha só, te agradeço muito pela companhia nessa terça-feira. Sempre um prazer recebê-lo. Sempre análises muito completas. Eu te agradeço e certamente a gente vai ainda falar muito sobre a nossa nova safra que está prestes a começar, entender que novo cenário se desenha, portanto, para o quadro global de oferta e demanda da soja com a chegada das novas safras aqui da América do Sul, né? Muito obrigada mais uma vez. Eu que sou grato, um enorme abraço, que Deus ilumine a todos. Que assim seja, Enio. Obrigada, meu amigo. Até a próxima. Um abraço para você tchau. também. Tchau, tchau. Enio Fernandes conosco nessa terça-feira para a gente fechar o mercado da soja, que termina o dia em campo positivo, à espera, portanto, dos números do USDA, de uma possibilidade de redução nos índices de produtividade de soja e milho e, consequentemente, na produção. Vamos ver se isso acontece. O relatório do USDA de ontem, de acompanhamento de safras, boletim semanal de acompanhamento de safras, mostrou uma manutenção no índice de lavouras de soja em boas ou excelentes condições em 60%. No milho subiu de 62 para 64, mas ainda assim nós temos os dois índices abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, quando tínhamos 71% para o milho, 74% para a soja. E é por isso que o Enio
Enio acredita que a gente possa ter aí uma revisão para baixo dessas produtividades, porque não faria sentido, portanto, termos o índice de lavouras em boas ou excelentes condições menor do que o do ano passado, com uma produtividade maior. Então é nisso que a gente tem que ficar atento aí nesses próximos dias. O relatório do USDA chega na quinta-feira, dia 12. Sobre a demanda versus a força e a agressividade da variante Delta lá na China. O Enio acredita na sustentabilidade da demanda. A China precisa fazer ainda algumas compras, esteve mais ativa no mercado desde o meio da semana passada, então esse é um ponto importante também. Claro que o clima ainda pesa para os traders lá em Chicago. Chicago reflete principalmente e primeiramente a realidade americana, mas a gente vê neste momento, nessa semana, o clima ficando um pouquinho de lado, tudo definido para o milho, ou quase tudo. Para a soja, esses próximos dias são determinantes, e embora algumas melhores chuvas sejam esperadas aí para os próximos dias, são para os próximos dias, né? Não é amanhã ou depois, a gente tem um período aí um pouquinho mais alongado para essas chuvas começarem a chegar onde elas precisam chegar. Um ponto importante da entrevista do Enio Fernandes: todos os produtores de soja nos principais países produtores agora, Estados Unidos, Argentina e Brasil, eles têm ali um comportamento semelhante na sua comercialização, um pouco mais reticentes, tentando entender, portanto, como vai ficar a oferta, que já está limitada, entender os estoques, como é que vai se concluir a temporada 2021 dos Estados Unidos e, portanto, como vai começar a 21-22, para entender para onde vão os preços e voltar ao mercado. Mas chama atenção também o Enio para as boas margens que ainda estão sendo apresentadas aqui para a soja brasileira, e que o produtor tem que fazer suas contas e olhar se não é momento de voltar a participar do mercado, voltar a fazer algumas operações, né? Então, se você chegou agora nessa entrevista, depois recupere a íntegra do Enio Fernandes para entender que momento é esse do mercado da soja. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. O agosto, que já sai da tela e já não é mais referência, fecha com 14 dólares e 47, uma alta de 13 pontos mais 75. O setembro, 13,48, subindo 6 pontos mais 75. O novembro, referência para a safra americana, 7 pontos de alta, 13 dólares 36 centes por bushel. O março, 13 dólares e 38, uma alta de 7 pontos e meio. Se a gente olha para os preços do milho, a gente vai ver que o fechamento foi um pouquinho diferente. Preços do milho agora. Preços do milho agora. O setembro, todos os contratos fecham no vermelho, bem próximos da estabilidade. Setembro com 5,49, dezembro 5 dólares e 53, março 5 dólares 61 centes por bushel e o maio 5 dólares e 65. Concluindo com os números do trigo. No trigo, os preços subiram fortemente nessa terça-feira, lembrando que a safra americana de trigo já se perdeu muito por lá, além de outros países também produtores importantes no quadro global, como a Rússia, por exemplo. Setembro, 7 dólares e 27 centes por bushel, dezembro, 7,39, março, 7 dólares e 49, maio, 7 dólares e 52 centes por bushel, altas que variaram de 12 a 15 pontos mais 75. Senhoras e senhores, esse é o boletim de fechamento do mercado de grãos nessa terça-feira aqui pelo Notícias Agrícolas. Como eu disse, já disponível para você essa entrevista na íntegra. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.